A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura da Palavra do Senhor, nesta manhã linda que Deus nos dá para viver. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado a todos pelas manifestações de carinho no meu aniversário ontem. Louvado seja Deus, Deus é lindo! Ontem fiz 18 anos, gente, agora eu já sou de maior. Já posso sair sozinho. Olha só, hein? Obrigado a todos, mas glória a Deus, louvado seja Deus pelo dom da vida. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ler Josué 12, 13 e 14. Sejam todos muito bem-vindos e vamos continuar aqui vendo a conquista da terra de Canaã. Capítulo 12 de Josué. Reis derrotados a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra do lado leste do vale do Jordão. Bom, a gente que talvez você não conheça muito de geografia bíblica e talvez essas divisas, essas coisas todas aqui soam um tanto quanto diferente para você, mas para eles naquela época era extremamente importante. Eles sabiam todas essas medições, né, esses limites de fronteiras e tudo mais. Então, como hoje nós temos, por exemplo, eu moro em Campinas, aí aqui nós temos várias cidades vizinhas, então tem lá um limite de município. E aí hoje nós temos como ver isso no mapa, mas eles não tinham nada disso. Então eles falavam, até perto lá da montanha X, da árvore Y, do rio tal, do monte não sei o que. Era a forma que eles tinham de medir na época, né? Versículo 2. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que viviam em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale do Arnon, e se estendia desde a cidade, no meio do vale, até o rio de Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale de Jordão e algumas das regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul, incluindo o caminho de Bet-Gesimote, e mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que viviam em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcar, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia metade do monte Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado as terras deles com propriedades às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Lembra que essas duas tribos e meias iam ficar daquele lado, mas do Jordão, porque eles já tinham então recebido a sua terra, mas deveriam passar do outro lado para lutar com os irmãos e só depois voltar para suas terras. A gente vê isso lá em Números, né? Reis derrotados a oeste do Jordão. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa e as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes e o deserto do Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Esses são os reis que Israel derrotou.
o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Larasson, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão no Carmelo, o rei de Dor na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Olha só. Capítulo 13. A terra ainda por conquistar. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até Ecrom ao norte. Abrange o território dos 5 reis governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon e de Gate e de Ecrom. Também faltam conquistar a terra dos aveus no sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a terra desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Ramate e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meia de Israel. As nove tribos de Israel e a meia tribo de Manassés. A terra dividida a leste do Jordão. Outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer à beira do vale Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medebá até Dibon. Também abrangiam todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que haviam reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Gente, eu coloquei lá no meu Telegram um documento PDF mostrando a ocupação das terras, tá? Onde ficava cada tribo. Depois você dá uma olhadinha lá, vale a pena. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salcá, e até todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. A terra é entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, à beira do vale Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, até o planalto, além de Medeba. Abrangia Esbom e as cidades do planalto, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza,
Quedemote, Meafate, Kiriat-Taim, Sibma, Serete, Saar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas de Pisga, e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu, que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur, Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben com o leste. As cidades e seus povoados ao redor dessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade, e metade da cidade de Amon, toda a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá, estendia-se desde Hebom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia até o norte, até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs das tribos de Gade como sua herança. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 70 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, todas as cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo os seus clãs. Essa foi a divisão das terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, não recebeu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Capítulo 14 e último desta leitura, a terra dividida a oeste do rio Jordão. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué filho de Num e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas as cidades para morarem, como pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim os israelitas distribuíram a terra, exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Calebe pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e dei um relatório verdadeiro,
Mas meus irmãos israelitas que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés prometeu solenemente: a terra de Canaã, a qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Aleluia! Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói descendente de Enac, gigante. E a terra descansou da guerra. Terminamos bem na hora do barulho aqui. Meu Deus! Que Deus te abençoe, fique na paz, que você tenha um excelente dia em nome do Senhor. E amanhã nós continuamos. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e de compartilhar com alguém. Fique com Deus.